As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao último episódio do podcast Lab de Tendências de 2022. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre alguns dos principais sinais de mudança desse ano. Ou seja, o que aconteceu de janeiro até aqui que está impactando e vai impactar ainda mais as nossas dinâmicas sociais e de negócios. E quanta coisa que aconteceu, né? A gente viu a intensificação dos conflitos geopolíticos, o agravamento da crise climática, o abalo geral nas empresas de tecnologia, a consolidação do ecossistema cripto nos negócios e, ao mesmo tempo, o desmoronamento do valor de mercado das criptomoedas, a sofisticação da inteligência artificial e a implementação do 5G no Brasil. Esses são alguns dos pontos que a gente separou para conversar um pouco aqui com vocês, mas antes eu não posso deixar de agradecer muito os milhares de plays que vocês deram ao longo desse ano aqui no podcast, todos os comentários, curtidas, avaliações positivas que vocês deixaram nas plataformas, isso é muito importante para a gente. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. Lembrando também, para quem ainda não segue, de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador preferido para ficar por dentro sempre dos novos episódios, beleza? Então, agora sim, vamos lá para o nosso papo. E quem está aqui comigo para falar sobre todos esses assuntos que eu comentei é a pesquisadora do Lab de Tendências, Isabela Petrozilho. Quinto episódio que a gente faz junto, hein, Isa? E aí, tudo bem? Ei, Yuri, tudo certo. Como 2 e 2 são 5. E tem assunto aqui para a gente falar desse 2022, que ainda não terminou, dezembro ainda. Aconteceu tanta coisa que é até difícil a gente lembrar, né? Vamos fazer um esforço aqui para trazer o que a gente achou de mais emblemático e que traz também alguma pista para o futuro. Afinal, é disso que a gente fala aqui no podcast. Eu acho que antes da gente embarcar nos acontecimentos do ano, vale a gente fazer um pequeno retorno aqui para 2021. E 2021, a palavra do ano do dicionário britânico Collins foi NFT, os famosos tokens não fungíveis, que estavam se popularizando ainda mais naquele ano. E a gente também estava embarcando em uma viagem pelos metaversos, então o clima de inovação tecnológica estava super em alta e vinha com uma grande possibilidade de trazer mudanças e soluções para outros problemas que a gente estava enfrentando. A gente falou de NFT em várias situações, falamos disso também no reporte de macro tendências que a gente lançou no passado, sobre essa questão do solucionismo tecnológico, né, e como que a tecnologia estava aparecendo aí como uma possibilidade grande de mudança. E aí, para a gente ter uma ideia do que 2022 está representando para diversos analistas, o mesmo dicionário que elegeu NFT para 2021 diz que a palavra do ano agora é permacrisis, ou seja, crise permanente. Teve uma mudança significativa aí, né, Yuri? Por bastante. E essa palavra conta da sensação da gente estar num estado de incerteza. E lembrando que esse estado de incerteza acompanha a gente, claro, antes até do início da pandemia, mas ele tem ganhado, nesses últimos anos, uma cara aí mais definida. E agora que a gente viu, né, com o aumento da instabilidade geopolítica, as questões de inflação que se agravaram mais esse ano, junto também das pautas climáticas, isso torna tudo mais evidente para a gente. E a tecnologia que estava tão em alta no passado, com muitas vagas disponíveis, até a criação de novos cargos, a gente teve a notícia de que o Facebook ia abrir 10 mil vagas na Europa para desenvolver o seu metaverso. Agora, em novembro, o Zuckerberg anunciou a demissão de mais de 11 mil pessoas da Meta. Então, o metaverso, como se imagina que ele será, né, em todo o seu potencial, ainda não chegou, mas as empresas já estão reduzindo as contratações. E um estudo presente no relatório da Bloomberg mostrou que as vagas de emprego relacionadas ao metaverso caíram 81% entre abril e junho desse ano. Então, será que a gente está num período de desilusão tecnológica ou de revisão de prioridades? As postagens de emprego para funções do metaverso diminuíram junto com os preços dos NFTs e o mercado de cripto. E áreas mais críticas têm sido priorizadas. A cadeia de suprimentos, que é um outro assunto que a gente debate bastante também no Lab, sustentabilidade e diversidade também estão sendo priorizados.
A hora de agir, então, é agora, mais do que agora. Como mostrou o CEO da Patagônia, que é uma marca de roupas norte-americana e que tem no seu histórico várias ações em prol da sustentabilidade, e esse ano decidiu que qualquer lucro da empresa que não for revestido na administração do negócio vai ser destinado ao combate às mudanças climáticas. E a Patagônia tem já nesse histórico que está aumentando, né, suas ações diante dessa grande crise que a gente está vivendo. Então, a gente vai discutir aqui um pouco, né, Yuri, essas ações e o que a gente tem acompanhado aí ao longo do ano, porque nem só pontos críticos têm acontecido, mas também perspectivas de ação dos negócios que são importantes aí para a gente ver essas mudanças. Muito boa essa abertura, Isa, aí. Acho que é legal destacar essa questão da desilusão tecnológica, ou será que a gente estava num delírio tecnológico nos últimos anos, né, com essas empresas muito infladas, operando sem lucro, enfim, contratando adoidado, porque tinha muito investimento, tinha muito dinheiro circulando na economia, mas hoje a gente vê um cenário macroeconômico bem mais complexo, e isso principalmente por questões geopolíticas também, né? Aí acho que um dos principais pontos aqui, entrando nessa seara da geopolítica, que é um dos temas que a gente quer aprofundar um pouquinho aqui nessa conversa, acho que não tem como deixar de falar da guerra na Ucrânia, né, e na Rússia, que é a invasão da Rússia na Ucrânia, que aconteceu em fevereiro, um conflito que mudou o cenário geopolítico, a maior crise humanitária em anos, em muitos anos na Europa, e um fator agravante para a disparada da inflação no mundo, especialmente porque a Rússia e a Ucrânia juntos são os maiores exportadores de trigo do mundo, além de outras commodities extremamente importantes, sem falar na relevância da Rússia no fornecimento de energia para a Europa, né? E essa instabilidade global faz com que os países acabem revendo a sua dependência comercial sobre outras nações, a ponto de que o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, a maior gestora de capital do mundo, a gente já falou bastante dele por aqui, né? A gente sempre traz as cartas, as famosas cartas dele para o mercado que ele lança no início de cada ano. Ele afirmou em março que essa guerra marca o fim da globalização. Pelo menos da maneira que a gente vinha vendo nas últimas décadas, né? E claro que assim, tem outros fatores, né? A própria Covid ajudou a intensificar essa possibilidade da gente estar caminhando para um mundo cada vez mais protecionista e menos globalizado, mas esse cenário inicial do ano só intensifica essa discussão. E a Isa, você falou em permacrisis, né? Que é essa crise permanente. Foi bem por aí o tom também da conclusão do Fórum Econômico Mundial desse ano, que terminou em maio, destacando o perigo da guerra, da alta da inflação nos principais blocos mundiais. Esse ano, você também comentou da inflação, né? Esse ano, Estados Unidos e Reino Unido, que são duas grandes potências do mundo, tiveram a inflação recorde nos últimos 40 anos. O perigo da recessão também. Estados Unidos, principal potência mundial, entrou em recessão técnica esse ano, ou seja, um recuo do PIB por 2 trimestres consecutivos. E até a fome também, colocada aí no radar como um panorama um tanto quanto sombrio para o futuro, feito lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Você falou em Reino Unido, Yuri. Reino Unido foi um dos palcos aí de grandes mudanças esse ano também. Ele já vem trazendo uma instabilidade grande desde o Brexit, né, esse episódio da saída do Reino Unido da União Europeia, que tem reverberado cada vez mais e gerado muitas questões nessa região. E a gente viu também esse ano a queda de 2 primeiros ministros, né, o Boris Johnson e a Liz Truss. E, além disso, o grande emblema do que foi o século passado, a Rainha Elizabeth, faleceu esse ano também e trouxe ainda mais questões para esse cenário já instável, né, pensando de como que vai ser essa questão política e econômica para o Reino Unido nos próximos anos. Então, a gente vê aí que esse cenário se complica um pouco mais, você já reforçou, né, a questão da inflação também é bem preocupante, e toda a questão do fornecimento de energia também, que está sofrendo muito o Reino Unido com essa temática, porque ele é dependente aí do gás em sua matriz energética e está sendo impactado pela questão da Rússia com a Ucrânia. Exatamente, sem contar nas crises políticas lá nesse país, envolvendo alguns movimentos de independência da Irlanda do Norte e da Escócia também, né? Ou seja, uma instabilidade bem ampla, né, nesse contexto socioeconômico lá no país. Sim, e aí reforça ainda mais esse cenário
tenso que a gente está vendo nas relações geopolíticas globais. Pois é. Aí eu acho que para fechar aqui esse bloco geopolítico, né, um dos principais conflitos que a gente precisa observar nesse cenário é o que está acontecendo entre os Estados Unidos, China e Taiwan. E não é nada de hoje, né, mas tem ganhado contornos importantes ao longo do ano que eu acho que vale destacar por alto. Isso porque Taiwan é o maior produtor de chips e semicondutores do mundo, o que é fundamental para a produção de qualquer objeto eletrônico. Né? Imagina, você tem um iPhone aí na sua casa, você tem uma geladeira, uma torradeira, qualquer item precisa desses chips. E só para dar uma ideia, de acordo com a Associação da Indústria de Semicondutores dos Estados Unidos, a ilha, Taiwan, produz mais de 90% dos chips de alta qualidade do mundo, especialmente a partir da empresa TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ou seja, um conflito nessa região poderia gerar um problema de abastecimento global, implicando num colapso econômico no planeta. Assim, é nesse nível, né, de gravidade, tanto é que os países ficam ali com disputas comerciais, guerras financeiras, mas né, sempre tentando ao máximo evitar um conflito militar, porque aí realmente isso traria proporções exponenciais dessa crise. Eu não vou entrar em muitos detalhes históricos aqui, mas basicamente o que acontece é que a China não reconhece a independência de Taiwan e já deixou bem claro que quer reaver o domínio sobre esse território mais cedo ou mais tarde. Isso gera uma preocupação muito grande por parte dos Estados Unidos e outros países, né, que têm o Taiwan como seu principal produtor e fornecedor de chips. E aí, nesse sentido, a gente viu aí nesse ano, né, só para destacar alguns marcos, uma polêmica gerada grande em agosto com a visita da Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Estados Unidos, que estremeceu ainda mais a relação entre esses dois países. Mais recentemente, em outubro, a reeleição do presidente da China, Xi Jinping, que teve até uma ampliação de poderes nessa reeleição, e a parte mais inflamada do discurso dele, que foi mais aplaudida, foi justamente quando ele fala sobre essa retomada iminente, né, que em algum momento vai acontecer sobre Taiwan. E aí corta a cena, agora em novembro acontece uma crise inédita na China, o primeiro protesto desde 89 contra o governo nacional, por conta da austeridade política lá em relação ao lockdown no país. Ou seja, alimento de sobra para uma tempestade geopolítica perfeita. Foi assim até que colocou uma reportagem da Folha que indica um desenho ainda muito incerto sobre uma possível nova ordem mundial. Então, a gente termina esse panorama geopolítico com essa perspectiva aí de uma nova ordem mundial nos próximos, que pode vir a ser criada ou que possa estar sendo criada agora, né, para o futuro. E aí, só para tranquilizar o ouvinte e a ouvinte, todas essas referências que a gente vai falando aqui, a gente vai comentar também sobre alguns episódios desse podcast que se conectam muito, né, que ajudam muito a entender alguns pontos que a gente vai falando aqui. A gente vai colocar tudo isso na sinopse desse episódio, então depois vocês podem acessar esses links se vocês quiserem. Mas aí vamos seguir, né, Isa? Vamos lá, Yuri. E eu acho interessante aqui porque no bloco de geopolítica a gente falou muito da questão da desglobalização, né, que Larry Fink trouxe muito esse debate, outras pessoas também falam sobre isso, mas é muito difícil a gente pensar num mundo que não está em rede, né, que é um mundo globalizado em alguma medida, porque os efeitos são globais, né? Então, quando a gente pensa em Reino Unido, quando a gente pensa o que está acontecendo na União Europeia, nos Estados Unidos, até em Taiwan, os efeitos são globais e a gente sente aqui também. Às vezes pode parecer que uma notícia é muito distante da nossa realidade, né? Mas como você trouxe a questão de Taiwan e do chip, está aí no nosso cotidiano. Exatamente. E mais ainda do que as questões geopolíticas, uma coisa que não tem como escapar do nosso cotidiano é a crise climática. E ela tem efeitos que estão sendo cada vez mais sentidos por aí, né? Diga-se a Europa, que a gente estava falando agora, suas ondas de calor extremo também foram um dos temas de destaque de 2022, né, diante desse planeta que sente cada vez mais esses impactos. E uma mudança importante em relação a essa questão dos debates sobre o clima, que já vem sendo falados há décadas e mais intensificados nos últimos anos, é a questão do impacto econômico também das questões do clima. Então, esse aumento da inflação também vem desse agravamento da crise climática e não só dessas questões geopolíticas, porque a gente tem esse circuito de commodities que é comprometido pelas questões geopolíticas, essas guerras e essas disputas entre os países,
mas também o clima. E a gente viu essa questão do clima sendo um ponto complicador na Índia também para o fornecimento de matérias-primas, pelo calor extremo que eles tiveram e perderam muito das suas plantações. Então, o suprimento que eles iam oferecer, dando suporte à questão da Ucrânia esse ano, eles não conseguiram por conta do clima. Uhum. É importante a gente destacar também que esse calor na Índia não foi qualquer onda de calor, né? Foi um calor de 50 graus que chegou a matar até os pássaros que estavam voando. E afetou, como eu já mencionei, né, o cultivo e principalmente o de trigo, que era ali a base para suprir essa escassez que teve com a questão da guerra na Ucrânia, porque a Índia é o segundo maior produtor mundial de trigo. Então acabou tendo que suspender essas exportações para conseguir manter minimamente os estoques para a população local. E essas temperaturas aí de 50 graus foram as maiores dos últimos 122 anos. Então esse foi um ano de recordes também. Recordes ali, como a gente falou também, na Europa, né? E esse calor da Europa, a previsão é que ele seja um padrão até 2035, segundo análises. Então a gente tem um futuro aí de muitas questões complicadas com o clima, e quem sempre dá alerta sobre isso é o IPCC, que a gente também fala muito nos nossos materiais e relatórios, e o IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. E ele lança uma série de alertas a partir dos seus estudos, falando sobre o panorama das questões climáticas. E o último que ele lançou em abril, ele alertou que é agora ou nunca para limitar esse processo de aquecimento global. Então a gente já tem que estar fazendo ações bem críticas hoje para conseguir minimamente contornar os efeitos disso. E esses efeitos disso, quem vai sentir mais são os trabalhadores mais jovens, né, Yuri? Principalmente as novas gerações. E isso está, inclusive, gerando novas emoções. A gente já falou também em outras pesquisas do Lab, da ecoansiedade. Isso volta forte esse ano. E outras emoções também atreladas aí à questão do clima. E como que se pensa, né, em futuro, em trabalho, em perspectivas com questões climáticas tão graves. E muitos jovens estão trabalhando para agir em relação a essas questões também, buscando aí no seu trabalho um propósito em relação à questão ambiental e social, mas isso não é para todos e também não é uma solução rápida. Então também temos que pensar aí como que vai ser esses próximos anos para não só essas novas gerações, mas também para todos, em relação a que tipo de práticas nós vamos fazer para mitigar esses impactos complicados aí desse cenário do clima. A impressão que dá, assim, a gente vê muitas ações já em curso, né, para solucionar esse agravamento da crise climática, mas a impressão que dá é como se fosse aquele barco que está afundando e você tirando água com uma colher, né, porque realmente as ações ainda são um pouco insuficientes, né, dá para dizer Sim. assim, mas tem algumas que até, assim, né, o nosso foco aqui é fazer uma retrospectiva de 2022 e esse ano a gente viu algumas coisas acontecendo nesse sentido. Muitas empresas passaram a atrelar metas ESG, que é aquela sigla, né, que diz respeito à responsabilidade ambiental, social e de governança, à remuneração dos executivos e dos colaboradores. E aí a gente tem alguns exemplos como Mastercard, Salesforce, entre outras aqui. A gente falou muito de ESG ao longo do ano, né? A Firjan tem diversas iniciativas muito relevantes dentro desse tema, inclusive a gente fez vários painéis com alguns dos maiores profissionais do mercado dentro dessa área aqui no Brasil, no Aquário Casa Firjan, né, que é a nossa série de espalhar esse debate. Vou depois colocar um link aqui também para quem quiser se aprofundar um pouco mais. A gente teve a COP27, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que aconteceu em novembro desse ano, que terminou com uma conclusão de que deveria, né, que os países ricos e maiores poluidores iriam criar um fundo para financiar os países mais pobres e que foram mais impactados pelos efeitos das mudanças climáticas, mas é aquela coisa da colher, tirar a água do bote com a colher, né? Porque as discussões dos detalhes desse fundo ficaram só para a próxima COP. Inclusive na COP, né, o chefe da ONU alertou, como você já tinha até mencionado, né, que a gente está a caminho do inferno climático.
Mas aí também, por outro lado, a gente vê também surgiu e fortalecer novas matrizes energéticas. A Shell vai produzir hidrogênio verde no Porto do Açu. Isso é uma iniciativa muito bacana, né, que foi anunciada em maio e que deve ter bons desdobramentos aí para os próximos anos. Em julho, a Unigel, que é uma das maiores empresas químicas da América Latina e maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do país, anunciou um investimento de $120 milhões na primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil, lá em Camaçari. Então também uma iniciativa super interessante. A gente vê o fortalecimento das discussões sobre a energia nuclear, que ainda tinha muito estigma, né? Ao mesmo tempo, a gente vê também a União Europeia votando pela proibição da venda de carros a combustão até 2035, uma iniciativa feita em junho. A Finlândia revelando um plano para se tornar livre de carbono até 2035, ainda que, por conta dessa crise de abastecimento do gás, né, que a Rússia cortou o gás para a Europa, a gente viu também a reativação de muitas minas de carvão, então a gente deu dois passos para frente, 5 passos para trás, e a gente está indo um pouco nessa velocidade que, ao que tudo indica, né, ao que todos os especialistas apontam, não é suficiente. Uma outra iniciativa bacana aí que a gente viu agora em novembro, né, o FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, aprovando a primeira carne cultivada do mercado, e essa também é uma solução muito interessante, né, porque a gente sabe hoje que os efeitos climáticos causados pelo cultivo de carne tradicional são bastante fortes, e por conta de soluções como a carne cultivada no laboratório e as carnes também plant-based, né, a base de vegetais, são soluções que diminuem bastante o impacto ambiental dessa cadeia. A gente conversou muito sobre isso no episódio, se eu não me engano, 15 aqui, com o Gustavo Guadagnini da The Good Food Institute e a Camille Lau da JBS, né, que é uma das maiores produtoras de carne, que tem muitas iniciativas voltadas para essas soluções mais eco-friendly, vamos dizer assim. E o que se percebe no final das contas é que o crescimento sem limites não é possível, né? Tanto é que essa discussão de ESG nunca foi tão forte, né? Ela vem ganhando força desde 2020 e até aqui ela só ganha mais força e relevância nas empresas, tanto é que muitas empresas já estão atrelando isso como meta de remuneração para os seus funcionários. Yuri, eu queria aproveitar aqui para pontuar também 2 tópicos importantes aí dentro do que você falou, que é a questão da alimentação. A gente está vivendo um problema sério aí de insegurança alimentar. Então, a gente tem 4 corporações aí controlando 90% do comércio global de grãos. Isso é um grande problema aí nessa ideia de uma dieta padrão global, que traz muita insegurança também, porque quando corta o fornecimento, como agora tem esses tantos problemas com o trigo, a gente vê esse grande choque, essa vulnerabilidade nos países. E aí, vulnerabilidade, a gente pode lembrar também, que é o meu segundo ponto, que o secretário-geral da ONU também reforçou muito é que uma das escolhas mais importantes agora para a humanidade é a cooperação, né? A gente falou, de novo lembrando aí dessa questão da desglobalização, mas agora mais do que nunca são decisões globais, que é até uma questão que a gente fala também no relatório de macro tendências que a gente lançou agora esse ano, né? Sobre essa questão desses pactos que têm que ser globais, né? Porque os desafios são globais, então trabalhar juntos aí até para mitigar os efeitos para essas novas gerações, como a gente já mencionou aqui hoje também, dessa questão aí das inseguranças para quem está entrando agora no mercado de trabalho, começando aí sua vida também dentro desse contexto muito mais inseguro aí em relação ao clima. E as inseguranças não estão só aí no clima, estão também no panorama da tecnologia, e a tecnologia, essa que foi um dos últimos setores aí a se deparar com a impossibilidade do crescimento infinito. Você já falou desse tema aí agora, quando a gente estava debatendo do clima, né? E agora ele está chegando no setor de tecnologia. A questão do decrescimento é algo que já vem sendo falado há alguns anos, né, com debate sobre novas possibilidades para a economia. Chegou até o Papa Francisco a puxar a economia de Francisco, tamanho o destaque desse assunto. E aí a gente viu esse ano uma série de startups anunciando demissões em massa, além delas também as big techs. Então aquele cenário do Vale do Silício de crescimento infinito, dessa
desse delírio que a gente já falou também tecnológico aqui, se mostrou um pouco diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos, trouxe muita insegurança para os trabalhadores do setor também, que enxergavam essa possibilidade de muitos empregos, muitas vagas, e essa mudança está fazendo a gente pensar aí não só nas big techs também em si, no setor de tecnologia, mas a própria questão da era das redes sociais, como a gente conhece. Será que ela está acabando? Isso vem de debates aí do que a gente vê com relação ao Facebook, com relação ao Twitter também, principalmente. Agora a gente está vendo muitas questões, né, com essa mudança na gestão do Twitter e essa série de instabilidades. O que sobra aí para essas redes sociais que a gente conhecia e também para a insegurança desses trabalhadores, e aí não só os trabalhadores das próprias redes sociais, dessas big techs, mas também as pessoas que usam essas redes sociais como sua fonte de renda. Então, aí no caso do Twitter, muitos jornalistas que usam essa rede para divulgar os seus materiais e pessoas de diversas outras áreas. E como que a gente pensa isso, né? Como que a gente pensa a autoria, a propriedade desses dados? E aí vale a gente lembrar também que isso é um debate central, né, Yuri, da construção da Web3, que é esse novo paradigma, né, da internet, e o que isso pode nos trazer de discussões interessantes. Então, talvez não é para a gente pensar no fim total, aí, claro, dessas redes sociais que já estão tão imbricadas aí na forma como a gente se relaciona hoje, mas na forma como elas estão hoje. Será que elas dão conta? Né? E teve até episódio sobre o Web3, né, Yuri, já aqui no podcast. Exatamente, o episódio... Agora sim, acho que o episódio 15, eu tinha citado o número errado lá do outro, mas foi sobre o Web3 e especialmente num contexto de como que as marcas podem se beneficiar desse novo modelo de internet, né, dessa perspectiva de novo modelo de internet. O Web3 que foi um tema, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais discutidos esse ano, a gente falou muito também ao longo dos nossos eventos, e aí a gente trouxe nesse episódio o Pedro Cardoso, que é diretor de marketing da Reserva, que lançou algumas iniciativas com NFT, ainda num cenário muito de experimentação, mas existem marcas já, de fato, adentrando, né, nesse universo. E como você falou, né, a Web3 ela traz uma perspectiva de você... Ela é uma mudança de paradigma da internet porque traz poder e autonomia para os usuários sobre seus próprios dados, como você falou também, um modelo que propõe uma remuneração mais justa dos criadores de conteúdo, algo que hoje é uma das coisas mais discutidas dentro das redes sociais, né, especialmente num contexto de creator economy, né, que é justamente essa economia dos criadores que a gente vê se alavancando cada vez mais com a popularização do TikTok, o próprio Instagram, que já é uma rede social muito forte, né, e há muito tempo. Aí eu acho que é legal também só pontuar por alto assim, essa questão do Twitter, né, que foi comprado em abril pelo Elon Musk, mas depois passou por vários processos, ele falou que não ia mais comprar, e aí depois comprou de novo, finalmente em outubro, finalizando essa compra, demitiu um monte de gente, e aqui o que eu acho legal pontuar sobre essa compra, né, essa mudança grande no Twitter, que como você falou, existem muitos jornalistas lá, mas não só, existem muitas autoridades, né, os principais chefes de Estado do mundo anunciam comumente as suas iniciativas primeiro pelo Twitter, é por onde os jornalistas e o próprio público fica sabendo em primeira mão sobre grandes mudanças de ordem global. Então, eu acho que é interessante pontuar aqui que algumas mudanças que a gente está vendo aí o Elon Musk já implementando no Twitter, como acabar com alguns setores de moderação de conteúdo, e aí a gente vê a possibilidade de surgimento do aumento, na verdade, do discurso do ódio, de discursos racistas, homofóbicos e todas essas problemáticas que envolvem as redes sociais. A gente vê também ele acabando com setores de ética dos algoritmos. Isso é uma coisa que a gente viu em 2018, né? O escândalo da Cambridge Analytica, de como que o Facebook, junto com essa empresa, acabou enviesando, né, as decisões de votos de muitas pessoas, manipulando mesmo através dos algoritmos. Então, esse que é um assunto muito delicado também muito debatido ao longo dos últimos anos aqui na Casa Firjan. Então, acho que são coisas que a gente precisa ficar de olho para ver como que vão se desdobrar aí no ano que vem, né? E aí,
por outro lado, tem também algumas iniciativas do Twitter de mudança de formato para tentar trazer um pouco mais dessa remuneração para os criadores de conteúdo, mudança de formato para vídeo e tudo mais. É difícil, né? Quando se trata de Elon Musk, eu acho que é um tema muito imprevisível. Mas só para fechar aqui, eu acho que alguns outros destaques no cenário das Big Techs desse ano, que valem a pena ser comentados. Em abril, os trabalhadores da Amazon aprovaram o primeiro sindicato da Amazon em Nova York. Essa é uma empresa também que tem muitas polêmicas envolvidas nesses warehouses, né, nesses grandes centros de estoque, especialmente durante a pandemia, que tiveram muitos denúncias de maus tratos aos funcionários e péssimas condições de trabalho. E isso impulsionou também a busca de sindicalização em outras empresas grandes de tecnologia, como a própria Apple, a Starbucks depois. Então, acho que são pontos interessantes da gente observar também que tipos de desdobramentos que podem surgir a partir dessa sindicalização, né, Isa? Isso aí, Yuri. A gente já falou na introdução também, mas só reforçando essa questão dos trabalhadores também. Tivemos essa grande quantidade de demissão na Meta do Zuckerberg, e ele diz que tem a ver com essa desaceleração da economia, o aumento da concorrência, que não deixou a receita ser o que ele estava esperando. E aí um ponto importante aqui é também que a condução dessas demissões foi completamente diferente do caso do Twitter, né, Yuri? Que foi muito mais instável, e aí tem 500 debates sobre isso, tem até as demissões que o nosso amigo do Twitter fez sem querer, então tem até um grupo dentro lá dos recursos humanos do Twitter para demissão no Twitter também, por tweet. As pessoas, tudo. Então, esse esquema das lideranças, e teve uma perspectiva diferente na Meta, né? O Zuckerberg assumiu o erro dele, conduziu de uma forma diferente também do que a gente vê no Twitter, e isso é importante para a questão da saúde dos trabalhadores, que é um outro tema central aí quando a gente pensa em trabalho, e esse debate que tem sido construído aí do bem-estar dos trabalhadores, um dos grandes assuntos nessa temática, né? Então, desde a organização, né? Exatamente, aí desde a organização desses sindicatos que você bem mencionou aí, dos trabalhadores das Big Techs, até o movimento que a gente tem ouvido falar agora de desistência ou demissão silenciosa. Muita coisa está sendo rediscutida aí na forma como a gente se relaciona no trabalho. Tá sendo tão rediscutida que a gente até já gravou um episódio sobre isso, né, Yuri? Conversando exatamente sobre a temática de trabalho. Aliás, esse episódio é um dos mais ouvidos que a gente tem, sabia, Isa? Isso é bom. Isso é bom saber que as pessoas estão interessadas nesse tema. Tá bem bacana o episódio, deixa eu ver aqui o número, mas a gente vai colocar, né, como eu falei, todos os links aqui na sinopse do episódio. É o episódio número 12, Sinais de Mudança no Trabalho, Novos Modelos, Grande Renúncia e Jornada de 4 Dias. Quem quiser aprofundar, né, a gente não vai aprofundar muito aqui, porque a gente já falou muito nesse episódio, então quem quiser aprofundar pode conferir lá. Só arrematando aqui esse assunto de trabalho, a gente tem então um movimento aí de pessoas cada vez menos preocupadas com o avanço na carreira a qualquer custo e mais interessadas em qualidade de vida. Então, o tempo tem ganhado um protagonismo especial nesse debate, e é como uma saída aí para não fazer do trabalho o elemento central da vida, mas também não desistir completamente aí do mercado, que ele é importante também aí para o mundo como é hoje, né? Então, ao mesmo tempo que a saúde mental tem ganhado esse destaque no contexto das relações de trabalho, essas grandes demissões estão impactando e muito a saúde dos trabalhadores e a visão também que a gente tem do setor de tecnologia. E falando em tecnologia, Yuri, acho que é interessante a gente trazer um dos assuntos tecnológicos que foi o grande destaque do ano, a inteligência artificial. Boa. Esse ano a gente até também, né, já fazendo mais um novo jabá aqui, porque o episódio número 19, a gente trouxe uma conversa com o Joe Cortis, que é um cientista cognitivo, e eu acho que a gente viu, assim, de uma forma geral, a ampliação do debate sobre como que a inteligência artificial pode impactar a nossa forma de expressão criativa, né? E tem gente que defende que ela pode ampliar, tem gente que defende que ela pode limitar, e a gente viu alguns marcos nesse sentido. Em junho, teve a primeira capa de revista produzida com inteligência artificial, que foi o software
DALL-E 2, e foi a capa da revista de moda dos Estados Unidos, Cosmopolitan. A capa trouxe uma imagem que foi elaborada a partir de um comando da artista visual Karen Cheng, que pediu a esse software, aí eu vou abrir aspas aqui, uma foto grande e angular debaixo de uma astronauta com um corpo feminino atlético andando com arrogância em direção à câmera em Marte em um universo infinito com arte digital de ondas sintéticas. 20 segundos ela produziu essa capa, e aí fica a critério do ouvinte, da ouvinte, se essa capa é uma arte, se não é. A gente vai colocar o link aqui no descritivo, e outros marcos também nesse sentido, né? A Amazon aí lançando uma atualização que permite a Alexa imitar vozes de falecidos, a Casa Branca lançando uma declaração de direitos para a inteligência artificial, né, Isa? E falando em arte, é arte, não é arte, né, Yuri? A inteligência artificial venceu um concurso de arte e causou grande polêmica em relação a isso também. Então a gente vê como é que está também... Em setembro, né? Isso, como é que está aumentando esse debate sobre o papel da tecnologia, se a tecnologia cria, se a tecnologia imagina, qual que é a autoria nisso. Tem até sindicatos de artistas que estão debatendo as possibilidades da tecnologia e o lugar dela no mercado de trabalho também, porque isso vai ressignificar muito para as pessoas que trabalham com questões de arte. Total. Eu acho que é importante pontuar também, né, especialmente nesse caso do concurso de arte, que a inteligência artificial não venceu, né? Foi uma pessoa operando a inteligência artificial que conseguiu vencer um concurso de arte digital através desse software, né, Midjourney. E aí, só trazendo um ponto que o Diogo Cortis defende muito, é que no futuro esses softwares vão ser vistos como apenas mais uma ferramenta, assim como o artista já hoje tem computador para fazer edição, um pincel para fazer uma pintura, a tela e tudo mais, esses softwares vão ser uma ferramenta, e esse caso que gerou, como você falou, muita polêmica de fato, ele passou por um processo diferente da capa da revista da Cosmopolitan que a gente citou, foi um processo de muitas e muitas horas até o operador desse software, né, que era o designer Jason Allen, conseguir obter esse resultado final. Eu acho também uma outra tecnologia, né, já que a gente está nesse bloco de impactos da tecnologia que tem um desdobramento muito grande para o futuro e que a gente vê alguns marcos acontecendo esse ano, é o 5G. Em julho teve Brasília, foi a primeira capital do país a oferecer essa nova tecnologia. Depois disso, todas as capitais brasileiras hoje já contam com 5G, em breve vão ser todas as cidades, e segundo o Ministério das Telecomunicações, o 4G revolucionou a vida das pessoas e o 5G vai revolucionar as indústrias, com uma perspectiva de gerar 1,2 trilhões de dólares em investimentos diretos e indiretos aqui no Brasil. E só para dar uma ideia, só no agro, que é um dos setores mais importantes aqui da nossa indústria, a expectativa é que o 5G traga um avanço de 20% no crescimento. Isso acontece especialmente por conta da possibilidade de integrar essa tecnologia, né, o 5G, que diminui a latência, ou seja, o tempo de resposta entre um comando e a resposta em si, né, de um determinado, de qualquer elemento digital, unindo isso com a internet das coisas, que é justamente a integração desses elementos digitais em um processo de produção que, por conta dessa menor latência que eu já comentei, torna possível fazer o monitoramento e resposta em tempo quase instantâneo. Isso é muito importante para os campos, mas muito importante para qualquer planta de produção, né? E aí vale abrir um parênteses aqui sobre a expectativa que se cria também em relação ao Web3, que a gente já comentou brevemente aqui, que é essa nova fase da internet, porque isso, junto com a internet das coisas, mais a inteligência artificial, vai potencializar o uso de novas ferramentas e plataformas nessa nova internet. Isso é tão importante, né, Yuri, que o governo japonês até criou esse ano um escritório para pensar políticas da Web3, né, esse primeiro órgão governamental e focado em questões dessa nova fase da internet. Exatamente. E aí a gente entende também como que esses papos que a gente fala de metaverso, criptomoedas, blockchain, tudo isso, precisa de uma base tecnológica grande. Então, a gente tem muito avanço aí pela frente e, principalmente, muitas discussões ligadas à ética da tecnologia e essas regulamentações, né? A gente vê no caso da inteligência artificial aí que está se democratizando cada vez mais,
Tem até agora um furor aí de fazer arte por meio dessa inteligência artificial. Alguém que estava nos ouvindo aqui provavelmente já testou alguma dessas tecnologias, já colocou nas suas redes sociais essas imagens também. Como é que é o nome? Não Lensa, imagens, né? Essa inteligência artificial que o Lensa, e pessoal tem está usando outros muito. também. E aí para imagem, tem para vídeo, tem para texto, então isso está chegando cada vez mais a pessoas que até então não eram letradas nesse tipo de tecnologia e está sendo mais acessível. E aí vem aquele papo que você trouxe também do Diogo, né? E como que isso vai ser mais uma ferramenta de criação nossa, Perfeito. né? E só assim, acho que é importante pontuar, voltando um passo atrás aqui sobre essa questão da Web3. A base da Web3, pessoal, é o blockchain, né? Acho que assim, tem muita gente que já conhece, mas ainda é uma tecnologia um tanto quanto misteriosa. As pessoas não conseguem assimilar muito porque talvez não apliquem no seu dia a dia ainda, ou pelo menos não percebam que está sendo aplicado. E aí vale a pena estudar um pouco sobre isso, e é a base também do mercado cripto, né? Das criptomoedas, do Bitcoin, da Ethereum. E a gente viu alguns marcos também muito importantes acontecendo nesse ano nesse sentido. Que foi a consolidação dos NFTs como modelo de negócio. Você falou, né, Isa, que NFT foi a palavra do ano em 2021 e ganhou, de fato, contornos bem interessantes nesse ano. Nova York, em janeiro, ganhou o primeiro restaurante de NFT do mundo, que é um restaurante onde as pessoas passam a se tornar membros exclusivos portando um NFT. Coachella, né, vendendo ingressos vitalícios em forma de NFT. Vários outros eventos esportivos e de entretenimento também vendendo seus ingressos em forma de NFT. A gente viu o Instagram também anunciando a integração de NFTs, que, de novo, se conecta muito também com a Creator Economy, que eu falei, que é mais uma forma de remuneração de propriedade intelectual para os usuários, para os criadores de conteúdo. A gente viu o primeiro filme financiado com NFT estreando na Amazon Prime em julho. Marcas como Reserva, que eu já comentei aqui, Aramis, Volkswagen, entre outras, lançando coleções de NFTs, onde elas atribuem benefícios para esses NFTs para fazer uma gestão de comunidade. Um marco muito importante também aconteceu em setembro, que foi o The Merge, né, uma atualização do Ethereum, que é a segunda criptomoeda e é um projeto de blockchain por onde rodam a maior parte dos NFTs acontecendo. Foi uma atualização que, segundo muitos especialistas, foi o terceiro acontecimento mais importante em cripto, por isso que não dá para deixar de falar. E aí, muito, muito, muito resumidamente, essa rede de blockchain passou de Proof of Work para Proof of Stake. O que isso significa? Que ela passou de ser validada, verificada por vários computadores ao mesmo tempo, até que um consiga ganhar nessa corrida e fazer a validação, para ser o Proof of Stake, ou seja, ela vai ser validada por uma máquina especificamente, e aí depois, se essa máquina não consegue resolver, passa para outra, e isso torna também a máquina, isso torna o processo muito mais sustentável, já que tem um consumo energético muito menor. É claro que eu estou falando aqui em termos muito simplistas, mas quem quiser aprofundar tem diversos outros episódios aqui nesse podcast falando um pouco sobre como que funciona a blockchain e sobre esses formatos, entre outras coisas, né, Isa? Não, com certeza, Yuri, tem muitos exemplos, e dentro aí dos NFTs a gente pode ver também possibilidades sobre essa nova fase da internet que a gente tem discutido aqui. E para pensar isso, não tem como não falar dos Bored Apes, essa coleção que é a mais famosa de NFTs do mundo, dos macacos entediados. Todo mundo já deve ter visto alguma imagem deles por aí na internet. E em março desse ano, o proprietário de um desses NFTs, do Bored Apes, usou os direitos dele para abrir um restaurante com as imagens desse Bored Ape, do qual ele é proprietário. Então é interessante aí para a gente ver novas possibilidades de negócio, de uso de imagem, de propriedade também, associados aí a essa fase da internet que a gente tem debatido. Boa, isso é muito interessante mesmo, Isa. Eu acho que para fechar aqui esse panorama de cripto é legal. Lá em fevereiro a gente teve o Super Bowl, né, que é o maior campeonato de futebol americano do mundo, dos Estados Unidos, um espaço publicitário mais caro da televisão mundial, e a gente teve infestado de anúncios de corretoras cripto. E na época a gente comentou muito, tem vídeos muito legais assim, de publicidade dessas companhias,
e uma delas é a FTX, que talvez o pessoal que esteja ouvindo aí deve ter visto alguma coisa relacionada a isso recentemente, né, em outubro, que foi o colapso dessa corretora, porque ela estava utilizando o dinheiro dos clientes para fazer diversas outras compras, operar alavancado, ou seja, gastando milhões e milhões de dólares em anúncios com publicidade, com celebridades. Tinha aí a Gisele Bündchen e o Tom Brady como garotos propaganda, comprou o direito de naming do Miami Heat, do estádio do Miami Heat, que é um importante time de basquete lá dos Estados Unidos. E então estava tendo esses gastos absurdos e acabou colapsando aí o CEO dessa empresa, o SBF, inclusive correndo sérios riscos de ser preso. E então acho que é interessante a gente ver como que tanta coisa pode acontecer em um espaço de tempo muito curto, né? A gente estava falando em fevereiro, essa campanha fazendo gastos milionários com o rosto do Tom Brady e da Gisele Bündchen, entre outros artistas e celebridades, e agora esse colapso que acabou contribuindo também com o desmoronamento do valor de várias criptomoedas, inclusive do Bitcoin também, do Ethereum. E isso levanta uma questão muito importante dentro desse ecossistema cripto, que é a questão da regulação. A gente viu em março o presidente dos Estados Unidos, o Biden, né, assinando um decreto inédito sobre a regulação de criptomoedas, e agora, em novembro, muito recentemente, o Brasil aprovou uma lei sobre criptomoedas que tenta trazer um pouco mais de segurança para essa relação entre clientes e corretoras, que foi o que não tinha no caso da FTX, que eu comentei aqui brevemente. Então, é um panorama também importante que tá se desenvolvendo, né, e que pode trazer um pouco mais de segurança para esse mercado aí nos próximos anos. Um pequeno adendo aqui, pessoal. Como a gente gravou esse episódio um pouquinho antes do dia 13 de dezembro, acabou que não pegamos a notícia da prisão do SBF, que eu comentei há pouco, fundador da FTX. E aí eu acho que a gente fechou por aqui, né, Isa? É claro que assim, a gente não tem como falar tudo o que aconteceu, a gente tentou trazer um panorama de alguns acontecimentos que a gente enxergou como muito importantes no ano, e aí eu queria falar para você que está ouvindo a gente até aqui, se você achou que está faltando alguma coisa. Se está faltando alguma coisa, o quê? Manda para a gente, que a gente vai adorar te ouvir, pode ser pelo LinkedIn, pelo meu LinkedIn ou da Isa, ou pelo Instagram da Casa Firjan, pelo e-mail casafirjan@firjan.com.br. A gente coloca todos esses links aqui nas referências, então troca uma ideia com a gente por lá também, que a gente vai gostar de saber se vocês acharam que faltou alguma coisa. E aí, então, pessoal, indo aqui para nosso momento Dica de Ouro, que quem acompanha o podcast já sabe, a gente sempre pede para os nossos convidados trazer uma dica de conteúdo. Hoje a gente não tem um convidado de fora, então a gente separou aqui algumas séries, especialmente séries, né, e documentários que a gente acha relevante, que se conectam com esses temas que a gente discutiu até aqui. Acho que esse ano a gente viu muitas produções que mostravam golpes digitais, e aí a gente pode falar do Inventing Anna e do golpista do Tinder na Netflix. A gente viu muitas produções também relacionadas a essas big techs e diversas empresas polêmicas e até fraudulentas do Vale do Silício, como o caso da Theranos, da Elizabeth Holmes, né, que tem a série Dropout no Star Plus, muito boa. Tem série também sobre a WeWork, tem série sobre o Uber, que é a Super Pumped. Então ficam aí essas sugestões, acho que vale muito a pena conferir para ver como é que funcionam essas empresas, como é que é a relação delas com os fundos de investimento, de venture capital, né, que é de capital de risco. Acho que um outro destaque muito interessante também é a série da Netflix GameStop contra Wall Street, que mostra como que essas comunidades online estão criando força, né, a ponto de ganhar de uma grande firma de fundos de Wall Street, nesse caso que foi emblemático em 2021. Tem a série Ruptura da Apple TV, que traz questionamentos bem grandes sobre a dinâmica de trabalho e vida pessoal que a gente tem. Então ficam aí essas dicas para quem quiser depois se divertir, se distrair um pouco no fim de semana, mas também conectando esses pontos relevantes que a gente trouxe até aqui. E aí, para fechar, eu queria falar do segundo report Sinais de Mudança, que a gente vai lançar em 2023, né, Isa?
Isso aí, Yuri. Para quem quiser se aprofundar mais nesses assuntos que a gente falou aqui e ver outros pontos de destaque que aconteceram em 2022 e mostram sinais para o futuro importantes, no início do ano que vem a gente vai lançar esse segundo reporte e aí a gente vai divulgar também esse lançamento das nossas redes, então fiquem atentos aí para mais conteúdo em relação a isso. Boa. Isa, muito obrigado pelo 5º episódio que a gente grava junto. Isso aí, Yuri. Seguimos em 2023 aí para outras conversas. Boa, vou te chamar, hein? Pode chamar. Maravilha. E para você que está ouvindo a gente até aqui, muito obrigado também mais uma vez. Se você quiser mandar comentário, crítica, sugestão, só mandar um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast. A gente vai gostar muito de te ouvir. Lembrando, esse podcast é uma produção da Casa Firjan, o hub de inovação da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e conta com a participação do Fred Portela na comunicação, artes do Marcelo Guise e Pedro Aguiar, edição do grande Gentil Norberto, pauta da equipe do Lab de Tendências, com Carol Fernandes, Isabela Petrosilli, que vocês já estão conhecendo bem, Natália Coelho, Jéssica Leite, e comigo também, além de roteiro e apresentação, feitos também por mim, Yuri Campos. Agradeço demais a audiência de vocês nesse ano e até o ano que vem. Até, pessoal.